Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 907 a 912, do capítulo 12, Perfeição Moral. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo das Paixões. Pergunta de Kardec, número 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Resposta dos Espíritos. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem, foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz, é que causa o mal. Pergunta de Kardec, número 908. Como se poderá determinar o limite, onde as paixões deixam de ser boas, para se tornarem más? Resposta dos Espíritos. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso, desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer, para vós mesmos, ou para outrem. Nota de Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem, e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento, ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita, é a exageração de uma necessidade, ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, denota a predominância do espírito sobre a matéria, e o aproxima da perfeição. Pergunta de Kardec, número 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos Espíritos. Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços! Pergunta de Kardec, número 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Resposta dos Espíritos. Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles.
Pergunta de Kardec, número 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta dos Espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Pergunta de Kardec, número 912. Qual o meio mais eficiente, de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta dos Espíritos. Praticar a abnegação. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: do egoísmo. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos. Além do arco-íris,